Então, boa noite, pessoal. Hoje é dia 29/6, 19h12, e a gente vai iniciar a nossa aula. Eu gostaria de iniciar perguntando a vocês se vocês conseguiram iniciar a leitura daquele capítulo do Fundamentos de Neuropsicologia, do Luria, se vocês conseguiram avançar um pouquinho nos estudos para poder fazer a nota de leitura, ou se vocês ainda não começaram. Como que tá esse processo, gente? Responder aqui, pessoal. Giliard disse que começou a ler. Elaine, que o começo do capítulo é tranquilo, mas depois vai complicando. David disse que não começou ainda. Júlia disse que começou. Gabriele também. Certo. E então, dos que começaram, vocês também concordam aí com o que a Elaine disse, de que no início é um pouquinho mais fácil, aí depois vai complicando, e nesse complicar aí, o que vocês estão sentindo? Tá dando para entender? Tá mais ou menos parecido com o que a gente já discutiu na aula passada? Porque a nossa ideia, né, o que a gente conversou na aula passada, foi que a gente iria fazer essas duas aulas, porque a gente teve uma aula que a gente ficou sem, né, por questões pessoais, então a gente ia fazer a aula passada e essa para discutir esse capítulo, de forma que vocês fiquem mais tranquilos para poder fazer a nota de leitura. Então, com o conteúdo discutido na aula anterior e nessa aula, vocês vão ter condições de escrever a nota de leitura. Eu, inclusive, sugeriria para vocês, né, que se vocês tiverem condição, se não tiverem no celular, se estiverem no computador mesmo, que abram a nota de leitura aí do ladinho e vão, ou algum arquivo, e vão já digitando, já escrevendo as coisas que a gente está discutindo aqui na nossa aula de hoje, porque o conteúdo de hoje é referente ao capítulo que vocês vão confeccionar essa nota de leitura. Então, é algo que vai poder ajudar vocês, principalmente a escrever ali na terceira coluna, né, sobre como que vocês estão entendendo aquele trecho, como que vocês estão interpretando, e aí são elementos a mais para vocês conseguirem fazer essas relações. Então, eu vou iniciar aqui, projetar para vocês os slides para a gente iniciar. O que a gente viu? Vamos só retomar bem rapidinho, não vamos passar por todos esses slides, mas retomar rapidamente o que a gente viu na aula passada, né? Nós vimos que a teoria dos sistemas funcionais complexos, que é essa teoria luriana que nós estamos apresentando agora, né, uma forma total, assim, uma forma nova de se explicar o funcionamento cerebral humano. Essa teoria, ela se coloca como a superação da neurociência clássica. E a gente entende superação aqui no sentido dialético, ou seja, no sentido de que uma superação é, ao mesmo tempo, a refutação de algo, mas é também, ao mesmo tempo, a incorporação dessas teorias. Uma parte se incorpora dessas teorias anteriores. Então, a gente tem que ver rapidamente, né? A gente viu rapidamente
que o Luria está chamando de neurociências clássicas, que nós temos, de um lado, as teorias localizacionistas, aquilo que ele chama no capítulo que vocês estão lendo, de localizacionismo estreito, né? Porque a gente vai ver que o Luria, ele não, que é uma das dúvidas que vocês trouxeram na aula passada, a Júlia trouxe, outras pessoas trouxeram também, acho que é Quitéria, se eu não me engano, que o Luria, ele não refuta totalmente a ideia de localização, a concepção de localização, mas ele vai mostrar como que, para uma localização direta, em algum tecido específico, né, de uma função, estar localizado em algum tecido específico, ou um agrupamento neuronal específico, ou um conjunto específico, isso aí normalmente se dá com funções humanas que são mais elementares, que são mais simples, porque quanto mais vai se complexificando, o comportamento do qual nós estamos nos referindo, a função a qual nós estamos nos referindo, ela vai, quanto mais complexa ela a tendência maior é que ela atue não de uma forma localizada em loci anatômicos específicos, no córtex humano, mas que ela funcione de forma sistêmica, ou que é o que nós vamos ver hoje bastante, né? Como que ela funciona de forma articulada, de forma sistêmica, de forma complexa, e não é possível, pretendiam as teorias localizacionistas, não é possível, na maior parte das vezes, a gente atribuir a um loci anatômico específico uma função complexa. Então, por que a gente fala superação da neurociência clássica? Porque o Luria, ele vai entender, né, compreender que existe um certo tipo de possibilidade de localização, e hoje nós vamos, inclusive, né, revisar esse conceito de localização. Nós vamos, a partir do Luria, ver como que ele revisa o conceito de localização, para mostrar que não é uma localização estreita, mas é uma localização mais expandida, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não refuta totalmente a ideia de localização, como fazem, por exemplo, a segunda escola das teorias de explicação do funcionamento cerebral, que são as teorias holísticas, ou o antilocalizacionismo, principalmente trazidos pelo Hewlins, Jackson e pelo Florence. Então, a gente tem, então, nas teorias localizacionistas, primeiro as tentativas do Gall, que é o que se comumente se chama de frenologia. Depois nós temos o Wernicke e o Broca, que no caso do Paul Broca, ele dá um bom salto em relação ao Gall, mas infelizmente ele ainda culmina num tipo de mapa de funções, né, da construção de mapa de funções, que é aquilo que o Luria falou que acontece durante toda a década de 70 do século passado, né, que durante toda a década de 70 do século passado, o que os pesquisadores, cientistas vão tentar fazer é procurar todas as funções humanas, então o centro da fala, o centro da escrita, o centro da percepção de objetos animados e inanimados, vão procurar esses centros, entre aspas, em locais específicos do córtex, de forma que se criam esses mapas, né, pedacinhos do cérebro que são responsáveis por funções cada vez mais complexas, e aí se chega nessa conclusão, se chega em algo parecido com isso daqui. Aqui não dá para a gente ler, porque as letrinhas estão muito pequenas, mas esse é um mapa frenológico do Gall, que vai trazer, desde por exemplo, localização de algo, vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui, para a gente ver bem certinho.
Então, ele tem a localização, por exemplo, de coisas como modéstia, como justiça. Então, a justiça, a noção de justiça estaria localizada neste pedacinho aqui. A esperança, o presente, o futuro, estaria localizado neste pedacinho aqui. Que nós temos mais para baixo, por exemplo, questão de prudência, a prudência estaria localizado aqui, a amizade estaria localizado aqui, amor à família, né? Veja que anacrônico isso, né? Nem sempre existiu família, mas a gente tem um pedacinho do cérebro específico que relaciona a nossa capacidade de amar a família, né? Ou amar os amigos, enfim. Foi se criando esse tipo de mapa frenológico, tanto com Gall, e depois de uma forma muito mais avançada, muito mais complexa do que essa, também com Broca e com Wernicke, porque de acordo com Luria, né, não se percebia que o localizacionismo ele não pode ser de todo refutado, porém a gente não pode, como fizeram as teorias holísticas, o localizacionismo não pode ser de todo refutado, como fizeram as teorias antilocalizacionistas. Porém, a gente não pode banalizar essa localização, levando ela num sentido mais estreito, do tipo um pedacinho, um agrupamento neuronal do córtex e tudo é responsável por amizade ou por amor à família. Isso não pode ser feito porque a localização, ela no geral está relacionada a funções mais elementares. E quanto mais as funções se complexificam, que são as funções superiores de tipo humano, né, como a escrita, a fala, coisas que têm a ver com o nosso desenvolvimento histórico do homem, né, da humanidade, menos a gente vai encontrar locais específicos para essas funções, mais a gente vai encontrar um funcionamento dinâmico, completo e complexo. Então, essa a crítica, né? O Luria vai dizer, para essas teorias que se colocavam contra essa banalização da localização, proposta pelo localizacionismo estreito, ele vai dizer, todo o cérebro está envolvido em todas as funções. Então, essa teoria vai defender isso, que todo o cérebro estaria envolvido em todas as funções. E aí o Luria vai dizer, embora tenham sido acertadas as críticas ao localizacionismo estreito, ou seja, não se pode localizar funções tão complexas em agrupamentos específicos neuronais da escola anterior, porém, essa hipótese levou à preservação de ideias obsoletas de separação da vida espiritual do homem. Então, chegou, né, tanto o Hewlings quanto o Florence, no final da vida, estavam defendendo que não dava para... Como não dá para a gente localizar os processos mentais complexos lá no córtex humano, então ele chegou na conclusão de que existe algo no homem que é de caráter espiritual, de caráter transcendental, que não pode ser localizado no corpo humano, né? Propriamente nas estruturas materiais do cérebro. Então, voltou-se para essa especulação da vida espiritual que era própria lá, né, que a gente viu lá dos idealistas, os primeiros filósofos idealistas, e da impossibilidade, em princípio, de descobrir a sua base material. Então, se voltou nessa ideia anterior de que não era possível localizar, não era possível descobrir a base material dos processos psíquicos complexos. Ou também reviveram ideias igualmente obsoletas do cérebro como uma massa nervosa primitiva, não diferenciada, ou seja, aquilo que a gente discutiu na última aula, né? Para fazer algo, um comportamento simples como pegar uma caneta no chão, ou tão complexo quanto aprender um novo idioma, todo o cérebro estaria participando de forma igual nesses dois processos. Então, o cérebro é uma massa nervosa primitiva não diferenciada, né?
Então, a gente vem para... Nós vimos o que é a proposta do Luria dos sistemas funcionais, e a gente pode retomar isso depois, mas hoje a gente vai ver, a partir daqui, ó, quais são as perguntas que dão o ponto de partida para o Luria poder montar a sua explicação a partir... deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Giliard falou que tem uma parte relacionada à atração por vinho. Imagina, tem um agrupamento neuronal no nosso cérebro, no nosso córtex, que faz com que a gente tenha atração por vinho. É muito louco, né? Amor ao patriotismo, esse eu não vi, mas enfim. Nem sempre existiu pátria, nação, Estado Nacional. Imagina que a gente tenha organicamente um centro cerebral responsável pelo amor à pátria, né? Veja como isso é, assim, realmente totalmente ahistórico, né? E a gente faz essas brincadeiras, hoje a gente, de certa forma, ri, né, do mapa frenológico do Gal e tudo mais, mas essas formas de explicação, elas ainda são muito utilizadas. Elas foram superadas do ponto de vista científico, mas do ponto de vista ideológico, a gente ainda verifica esse tipo de explicação, mesmo entre supostos homens de ciência, né, ou pesquisadores, enfim. Eu dei o exemplo para vocês na última aula da vez, né, que eu liguei a televisão na Rede Globo e estava assistindo o programa da Fátima Bernardes. Não sei por que eu fiz isso, mas aconteceu, essa uma vez. E aí tinha lá, né, um suposto neurocientista, acho que ele não era nem neuropsicólogo, ele era, assim, neurocientista, dando várias carteiradas, né, por ser médico, sei lá o quê, pesquisador, em que eles estavam discutindo exatamente isso, qual que é a localização de um suposto centro responsável pelo sentimento de ciúmes. Aí, gente, não precisa ser um gênio, né? Não precisa, assim, ter estudado muita coisa na vida para questionar isso, né? Como que o sentimento complexo e histórico como ciúmes, nós sabemos que nem sempre existiu ciúme, porque nem sempre existiu um sentimento de posse, a propriedade privada. Então, assim, o ser humano, ele foi historicamente constituindo certos sentimentos, certas formas de relação que nem sempre estiveram dadas. E aí a gente pode fazer uma crítica, né, inicial, que seria como que sentimentos historicamente constituídos podem ter um centro, né, digamos, podem estar localizados em um lugar específico no cérebro, né? Como que isso se constitui? Qual a origem disso? Como que... e isso é igual para todo mundo, né? Então, aquelas pessoas, por exemplo, que vivem em formas de relações poligâmicas, por exemplo, têm a mesma forma de funcionamento cerebral de culturas onde a gente adota a monogamia, enfim, vários e vários questionamentos que poderia ser feito para aquele médico, né? Mas é claro que ele vem com o ar de arrogância e com a carteirada, não, eu sou um neurocientista, então a gente fez aqui uns exames de imagens e vimos aqui que a parte responsável pelo ciúme está mais ativada na mulher e menos ativada no homem, não sei o quê, e vai uma bola de neve para justificar para justificar uma forma de organização social que leva a que a gente tenha esses sentimentos, essas formas de relação com o outro, né? Então, assim, ainda atribui à mulher uma coisa diferente do homem, né? Justificando o próprio
nós sabemos, né, quantas mulheres morrem por dia tendo como o seu algoz o seu namorado, o seu marido, o seu ex-marido, né? Muitas vezes esses crimes são motivados por ciúmes. Então, a quem serve, né? A gente falar que o ciúme é algo biológico e anatomicamente localizável, né? Através dessa pseudociência. Então, a quem serve, né? E a gente está aqui para questionar isso, e o Luria questionou isso já há muito tempo atrás, né? Mais ou menos um século aí atrás, ele já estava questionando isso. Até que tudo bem, gente? Tá dando para entender? Sim. Então, ele vai partir dessas perguntas, né? Quais são os mecanismos cerebrais reais que estão na base da percepção e da memória, da fala e do pensamento, do movimento e da ação? Então, veja que interessante. Por que o Luria, ele acaba, não se pode falar assim que ele inventou a neuropsicologia, mas ele acaba dando margem, né, dando os fundamentos para a criação de um novo ramo na ciência, né, delineação de um novo ramo na ciência, que é a neuropsicologia. Então, não são mais as neurociências, mas é a neuropsicologia, a articulação da neurociência com a psicologia. Por quê? Porque a pergunta inicial é justamente essa. Nós sabemos que o ser nós sabemos que o ser humano, ele tem funções psicológicas especificamente humanas, como a percepção e a memória significada, né, verbal, a fala e o pensamento, que não existem em outros animais, nosso movimento e nossa ação, né, que são diferentes, né, nós sabemos, somos seres bípedes, né, temos especificidades na nossa forma de coordenação, que também foi dado pelo trabalho, né, que a gente vinha discutindo, como que nós fomos desenvolvendo nossa musculatura de uma forma específica, nossa coordenação fina, né, nossas mãos. Lembra lá do Engels, quando ele fala do papel do trabalho na transformação do macaco em homem, ele vai fazer toda uma descrição do desenvolvimento das nossas mãos. Então, nós sabemos que o ser humano, ele é qualitativamente diferente dos outros animais, e que ele é dotado, né, de funções psicológicas muito mais complexas do que aquelas presentes nos animais. Isso aqui nós já discutimos, né, lá no início do nosso curso. Mas aí a pergunta que o Luria faz é como que a gente encontra, quais são os mecanismos cerebrais, então a nível cerebral, a nível cortical, que estão na base desses processos psicológicos. É aí que vai existir a união, né, da neurociência com a psicologia, porque a psicologia ela é responsável pelo estudo dessas funções especificamente humanas, ou seja, por delimitar quais são as leis de desenvolvimento dessas funções, como que elas funcionam, né, qual a sua origem, como que elas se desenvolvem na ontogênese, então no bebê, na criança pequena, ao longo de toda a vida. A psicologia que se debruça ou deveria se debruçar sobre isso. E a neurociência estava lá falando de localização estreita e tal. Então, como que a psicologia pode ajudar a neurociência a articular esses dois pontos, que é quais os mecanismos cerebrais reais que estão na base das nossas funções psicológicas mais complexas? Então, são os processos gnósticos e as ações motivadas do homem, o resultado do funcionamento de todo o cérebro como uma entidade única. Então, aqui ele está questionando, né, como a gente viu, aquela escola do Hewlins, do Florence, que estabelecia que todo o funcionamento, que o cérebro funcionava como um todo para toda a ação motivada do homem, né? Ou, o que essa é a hipótese do Luria, né? Ou é o cérebro em funcionamento. Aí o Luria, ele vai escrever esse livro que nós estamos lendo, ele tem o título original dele, é Working Brain, né? Ou o cérebro em funcionamento, o cérebro
em trabalho, trabalhando, né? Ou seja, porque antes dele já existiam outros 2 livros que se chamavam o Living Brain e depois, enfim, são esses livros que foram obras assim de peso para explicar o funcionamento cerebral, e o Luria ele vai trazer pela primeira vez essa hipótese de que a gente só consegue compreender o funcionamento cerebral num cérebro, num working brain, ou seja, num cérebro em funcionamento, ou seja, através da atividade. Então, a gente só consegue entender o que está, né, quais partes estão ativas do cérebro, né, como se vinha falando lá no localizacionismo, o que ativa o que, se nós analisarmos algo que não está no campo da neurociência, mas que está no campo da psicologia, que é a estrutura interna da atividade do homem, entendendo que o ser humano, a especificidade da atividade humana, como a gente viu anteriormente, é justamente o fato da gente estar voltado para ações futuras, né? O ser humano é o único ser na face da Terra que consegue planejar a sua ação. Lembra da metáfora do Marx, né? Da diferença entre a melhor abelha e o pior arquiteto. Ou seja, qual é a diferença entre a melhor abelha e o pior arquiteto? No caso da abelha, ela sempre vai construir a sua colmeia como resultado, né, da sua constituição biológica. No caso do arquiteto, ele constrói a casa, independentemente dela ser uma casa ruim ou menos bonita e funcional do que uma colmeia, mas ele planeja a sua ação e submete o seu comportamento àquele objetivo final. Então, o cérebro humano ele tem essa especificidade de atuar, de submeter os seus processos para chegar a esse resultado final. Então, ele tem como especificidade o fato de estar voltado para ações futuras, ok? Para metas, para objetivos futuros. Então, ele vai dizer, o cérebro em funcionamento, na verdade, é um sistema funcional complexo que abrange diferentes níveis e diferentes componentes, cada um dos quais oferece a sua contribuição própria para a estrutura final da atividade mental. Então, essa é a hipótese dele, né, de que nem o localizacionismo estreito, nem o antilocalizacionismo, mas que, na verdade, o cérebro em funcionamento, ou seja, em atividade, ele é um sistema funcional complexo, que abrange diferentes níveis e diferentes componentes, e que cada um deles oferece a sua contribuição própria para a estrutura final da atividade mental, né? Ou seja, para o objetivo final daquela atividade específica, né? Então, ele vai fazer, revisar o conceito de função. Vocês estão acompanhando até aqui, gente? Tá tranquilo? Sim. Ah, Isadora tem um gatinho. Acabei de ver o gatinho pulando aí no sofá. Pode seguir. Então, ele vai revisar o conceito de função. Então, a função cerebral não pode ser entendida como a função de uma área, tecido ou grupo celular em particular. Assim como a função respiratória, aí ele vai dar esse exemplo, que eu acho que eu trouxe até aqui a citação inteira, porque eu acho que é muito esclarecedor para a gente entender todas essas revisões dos conceitos que existiam até então, que ele está propondo, né? Então, ele vai dizer, assim como a função respiratória não é propriedade apenas do pulmão, ou seja, a gente não respira só com o pulmão, mas de todo o sistema respiratório. Então, ele vai dizer, o objetivo último da respiração é o suprimento de oxigênio aos alvéolos dos pulmões e sua difusão através das paredes dos alvéolos para o sangue. Entretanto, para esse propósito último ser alcançado,
é necessário um aparelho muscular complexo, então a gente precisa do aparelho muscular, que engloba diafragma, engloba os músculos intercostais, e que é capaz de expandir e contrair o tórax, e que é controlado por um complexo sistema de estruturas nervosas no tronco cerebral e em centros superiores. O conjunto desse processo é levado a cabo não como uma função simples, mas como um sistema funcional completo que incorpora muitos componentes pertencentes a diferentes níveis dos aparelhos secretor, motor e nervoso. Então, veja, o ato de respirar, né, o objetivo é respirar, o objetivo é o suprimento de oxigênio aos alvéolos e dos alvéolos para o sangue. Mas esse processo ele não é feito só pelo pulmão ou por algum órgão específico, ele é feito por vários, né, sistemas. Ele precisa de vários aparelhos, né, um aparelho muscular, diafragmas e músculos, também tem as estruturas nervosas, os centros superiores, tudo isso para a gente poder respirar. Então, o conjunto desse processo é levado a cabo por um sistema funcional completo, que incorpora muitos componentes pertencentes a diferentes níveis dos aparelhos secretor, motor e nervoso. Então, diante disso, ele estabelece o seguinte, que um sistema funcional, ele se distingue não apenas pela complexidade de sua estrutura, como a gente falou aqui, né? Não apenas por ser uma estrutura bem mais complexa do que só o pulmão. A gente mostrou isso, que para respirar, a gente não utiliza só o pulmão, a gente utiliza toda uma estrutura complexa. Mas a gente chama de sistema funcional não só por causa dessa complexidade, mas também por um outro motivo, pela mobilidade de suas partes constituintes. Então, vamos ver o que seria essa mobilidade. Se o grupo principal de músculos em ação durante a respiração, que é o diafragma, para de agir, os músculos intercostais são recrutados. Se os músculos intercostais, por algum motivo, são prejudicados, os músculos da laringe são mobilizados e o animal ou o ser humano passa a deglutir ar, que alcança os alvéolos da mesma forma por uma via completamente diversa. Então, ele está falando, sistemas funcionais se caracteriza pela sua complexidade, ou seja, não é um órgão ou um tecido ou um agrupamento neuronal específico, mas são vários que contribuem de formas diferentes para chegar naquele objetivo final, e além disso, existe é marcado pela mobilidade. Como assim? Se o diafragma não consegue agir, então os outros músculos intercostais, eles agem. Se esses não conseguem agir, então a laringe age, ou seja, aquela função não é específica daquele órgão, porque aquele órgão, se ele por qualquer motivo ele para, ele não funciona, outros órgãos podem tomar como responsabilidade sua aquela função. E aí ele está usando essa analogia para mostrar que na questão do funcionamento cerebral humano, isso ainda é mais, isso ainda vale ainda mais. Como que o cérebro humano, ele tem isso que se convencionou chamar de plasticidade, mas que, na verdade, é um conceito luriano, né? Uma perspectiva luriana, que ele vai ser o primeiro a mostrar que o cérebro humano, ele é capaz de, como ele funciona, não por uma localização estreita, mas por um sistema funcional complexo que inclui várias estruturas cerebrais, várias funcionalidades do cérebro. Então, se uma função está sendo desempenhada por digamos, uma estrutura específica, e aquela estrutura se rompe ou se perde por uma lesão ou algo do tipo, outras estruturas são capazes de desempenhar aquela função. Então, é possível fazer uma retomada daquela habilidade no ser humano através de programas de reabilitação, né, daquelas funções. Então, ele vai dizer, né, o que caracteriza esse sistema funcional? A presença de uma tarefa constante,
que é invariável, nesse caso do exemplo da respiração, é a gente levar oxigênio para o sangue. Então, essa é a tarefa invariável, tem que se chegar a isso. Então, vai ser desempenhada por mecanismos diversos, ou seja, esses mecanismos podem variar, porque pode ser pelo diafragma, pode ser pelos músculos intercostais, pode ser pela laringe, mas que levam a um resultado constante e invariável, que é a respiração. Então, o aspecto básico que caracteriza a forma de operação do sistema funcional é justamente essa articulação. É uma tarefa constante, ou seja, invariável, que pode ser desempenhada por mecanismos diversos, ou seja, variáveis, mas que chega ao resultado, ao objetivo final, que ele é invariável, que ele é sempre aquele, a gente precisa respirar. Então, a gente precisa respirar, porém, a forma como isso vai acontecer pode ser diversa. E isso, no caso do cérebro, toma proporções ainda maiores, né? De como que cada ser humano, a depender da forma como se desenvolveu, a depender do acesso que se teve à cultura, né, que a gente vai ver mais para frente, pode vir a chegar a um resultado invariável de formas totalmente diferentes. Beleza, gente? Tá dando para acompanhar? A Isadora falou que o gatinho é fofo, porém chato, que ele mama nas pessoas. Eu tive um gato assim que mamava na coberta. Professor, essa parte me confundiu, variável e invariável. É simples, relativamente simples, ó, Júlia. O objetivo final é respirar. O objetivo último da respiração é o suprimento de oxigênio aos alvéolos dos pulmões e sua difusão através das paredes dos alvéolos do sangue. Esse é o objetivo final. Mas, para que esse propósito último seja alcançado, ou seja, esse objetivo, ele é invariável. Ele é sempre esse objetivo. Ele não varia. Invariável é nesse sentido. De que ele não varia. Sempre a gente vai precisar de suprir de oxigênio o nosso sangue, para a gente continuar respirando, funcionando. Entretanto, para que esse propósito último seja alcançado, é necessário um aparelho muscular complexo, que engloba isso e tal. O conjunto desse processo não é levado a cabo por uma função simples, mas por um sistema funcional complexo. Só que esse sistema é variável. Por quê? Porque ele está falando, se o grupo principal de músculos em ação durante a respiração, que é o diafragma, para de funcionar, outros músculos são recrutados. Se esses param de funcionar, outros são recrutados, de forma que pode se variar a forma como se chega a esse objetivo final, que não pode variar, que é invariável. É essa relação aqui que a gente está tratando. Deu para entender? Professora, eu fiquei pensando, tá dando para me ouvir? Tá, sim, pode falar. Sim. Eu fiquei pensando agora, inclusive, nas ferramentas, né, que os seres humanos criam para permitir que isso aconteça. Tipo agora, nessa situação de Covid, né? Já que o ser humano, o corpo humano, para continuar funcionando, precisa de oxigênio no sangue, e os alvéolos pulmonares, ou o pulmão está muito inflamado e não consegue fazer esse serviço, a gente inventa mecanismos, né? Tipo a ventilação não invasiva, tipo o tubo, todas essas ferramentas para permitir que a gente consiga alcançar o resultado de ter oxigênio no sangue. Mas eu não sei se entra aí nessa coisa de função, né? Fiquei com essa dúvida. Porque me parece mais biológico. Não, mas perfeito o seu exemplo, Isadora, porque a gente vai chegar nesse ponto exatamente do que você está falando, porque o que ele está querendo com esse, o que ele está querendo chegar, onde ele está querendo chegar com esse raciocínio que eu estou apresentando para vocês, né, da tarefa invariável, mecanismos variáveis para chegar a um objetivo que é invariável, que é o seguinte, mostrar que o objetivo ele é invariável, ou seja, ele não varia, a gente precisa respirar.
Porém, a forma como a gente chega lá ele varia tanto biologicamente, como ele pode variar, como a Isadora colocou, através dos instrumentos que são fruto do trabalho humano e da cultura humana. Ou seja, isso a Júlia colocou aí, da intervenção da cultura. Então, e o Vygotsky, ele vai tomar é o próprio Vygotsky que desenvolve essa ideia, junto com o Luria, né? Todos eles estão trabalhando juntos, e ele vai utilizar isso de uma forma genial para, por exemplo, tratar a questão das deficiências, porque ele vai dizer, o ser humano ele pode ter uma deficiência biológica, ou seja, um defeito, né, entre aspas, do tipo não enxerga ou não escuta, porém, os elementos da cultura, os instrumentos, assim como a Isadora colocou, aquilo que a gente cria através do nosso trabalho, pode oferecer vias alternativas para se chegar ao mesmo resultado. Então, no caso da pessoa cega, totalmente cega, digamos assim, a gente ainda não, pelo menos não desenvolveu uma tecnologia boa o suficiente para que ela volte a enxergar como uma pessoa que tem a faculdade da visão. Mas a gente pode chegar aos objetivos principais da visão por outras vias. Por exemplo, a apropriação da linguagem. Deixa eu dar um outro exemplo, que o da visão não foi tão bom. Mas, por exemplo, pessoa surda, né? Ela não escuta, tudo bem, mas a gente pode criar outros mecanismos, vias colaterais, para que ela possa escutar de forma artificial. Por exemplo, o que foi desenvolvido lá na União Soviética, na época que eles estavam fazendo esses trabalhos, que é a linguagem por meio do tato. Então, ela não escuta, né? Mas ela se apropria da linguagem do mesmo jeito. Do mesmo jeito, o objetivo é a apropriação da linguagem. Não acontece pela via aqui da audição, mas acontece pelo tato e se chega ao mesmo objetivo, só que por outras vias. E aí, no caso, Isadora, o Luria ele está se referindo a vias colaterais que o próprio organismo encontra. Então, vocês já devem ter visto outros exemplos disso. Por exemplo, não sei se vocês já viram pessoas que tiveram AVC e não morreram, porque o próprio organismo vai lá e encontra uma via colateral para a pessoa continuar funcionando e aquele processo ali não levar ao óbito, não levar o organismo ao seu, né, a sua paralisação total. A gente tem vários exemplos, né, de pessoas que estão aí no cotidiano do nosso lado, que podem ter passado por processos muito difíceis, por processos disruptivos, digamos assim, nos seus organismos, e nunca vão ficar sabendo, porque o próprio organismo deu conta de criar vias colaterais para suprir aquela falta. Mas o Luria também está falando, vai falar mais para frente, de algo que é diferente disso, que não são só as vias colaterais orgânicas, mas também aquelas que vêm, como a Júlia falou, da intervenção da cultura e do trabalho humano. E essas a gente verifica a todos os momentos. Por exemplo, ao pegar uma caneta e anotar o que a gente está discutindo aqui no seu caderno, você está utilizando instrumentos, produtos do trabalho humano, da cultura humana, que é caderno e caneta, para otimizar ou aumentar a sua capacidade biológica da memória. Então, é um instrumento que te ajuda a aumentar ou otimizar os seus processos de memória para poder lembrar disso amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui uma semana. Então, vocês vão lá, escrevem, ou vão lá, grifam, né, as palavras principais, enfim. E a gente também está falando de coisas mais complexas ainda do que isso. Mas esse é apenas um exemplo cotidiano. Então, é exatamente isso que a Isadora falou mesmo, como que o ser humano ele vai criando essas vias colaterais, não só do ponto de vista orgânico, né, que o próprio organismo vai criando, e a gente pode, intencionalmente, os profissionais, os neuropsicólogos, isso acontece em alguns lugares, né, onde o legado do Luria é utilizado para uma prática neuropsicológica, acontece da gente criar
esses programas de reabilitação neurológica, em que a gente intencionalmente vai criar situações em que o sujeito vai poder criar, para facilitar que o organismo do sujeito crie por si mesmo vias colaterais. Mas nós também criamos vias colaterais através dos objetos, né, dos instrumentos culturais. A Quitéria está falando aqui, ó, o Vygotsky tem um trabalho só sobre o estudo das deficiências e compensações. Exatamente. Que, no caso da deficiência, ele chama de compensação. É um termo, é um conceito, Quitéria, que ele até utiliza, que ele pega de um psicanalista na época, que o psicanalista usava esse termo de compensação, mas com outro significado evidente. Ele toma de empréstimo esse termo, e o Adler, né? E coloca, claro, o materialismo, né, ali, materialismo histórico, dizendo que a compensação, na verdade, não se dá por esses mecanismos que o Adler estava falando, esses mecanismos psicológicos, mas a compensação se dá justamente pela criação de instrumentos, né, que podem possibilitar essas vias colaterais de desenvolvimento. Aí, como a Quitéria colocou, ele chega à conclusão de que a deficiência não é uma doença, mas apenas uma nova forma de funcionamento. Exatamente. A deficiência, embora ela coloque dificuldades no desenvolvimento do ponto de vista orgânico, mas essas dificuldades podem ser compensadas pelo que a gente desenvolve do ponto de vista social. Então, na verdade, uma deficiência não é uma doença, não é uma falta, mas a forma como a gente lida pode gerar na pessoa deficiente essa falta, porque exatamente a gente não está criando as vias colaterais para que ela possa fazer a mesma coisa que uma pessoa sem a deficiência, só que por outros caminhos, que é o que ele está explicando aqui. Ou seja, o objetivo, por exemplo, é se apropriar da linguagem. Um surdo vai se apropriar de uma forma, um surdo cego vai se apropriar de outra forma. O que importa é a gente criar esses caminhos para se chegar nesse objetivo final, que é a apropriação da linguagem. O objetivo é invariável, mas os caminhos para chegar até lá são variáveis. É isso que ele está falando aqui. Espera aí, gente, só um minutinho. Isso, então vamos lá. Então, ele vai dizer, né, a função passa a ser entendida como um sistema funcional completo e complexo, sem reduzir uma atividade cognitiva complexa a um tecido ou agrupamentos neuronais específicos. Então, ele vai dizer, embora essa estrutura sistêmica, que ele estava dando o exemplo da respiração, não está falando ainda de uma atividade cognitiva complexa. Ele fala, se a respiração, se essa estrutura sistêmica, embora essa estrutura sistêmica seja característica de atos comportamentais relativamente simples, como, por exemplo, a respiração, ela é muitíssimo mais característica de formas mais complexas de atividade mental. Então, o caráter sistêmico pode ser encontrado em formas relativamente simples, mas nas formas complexas, aí sim, que essa característica é mais proeminente. Porque ele vai dizer, naturalmente, nenhum dos processos mentais, tais como percepção, memorização, fala, pensamento, escrita, leitura, aritmética, pode ser encarado como representando uma faculdade isolada ou mesmo indivisível, que seria a função direta de um grupo celular limitado ou seria localizada em uma área particular do cérebro. Então, quando ele faz essa distinção,
Quer dizer, atividades mentais superiores, muito mais complexas, essas tampouco podem ser localizadas num grupo celular limitado ou numa área particular do cérebro. Porque senão é o que acontece, o que aconteceu com a frenologia, né? A gente chegar à banalização da localização. Então, agora eu posso localizar a minha vontade de tomar vinho, ou o sentimento do ciúme, né? Coisas muito mais complexas, evidentemente, funcionam de formas muito mais complexas e precisam de uma explicação mais complexa, né? E essa é a tentativa aqui do Luria, de mostrar que isso funciona de forma sistêmica. Existe um sistema que articula processos. Então, aí é onde ele entra na revisão do conceito de localização. Então, ele vai dizer, nosso exame da estrutura de sistemas funcionais em geral e das funções psicológicas superiores em particular, levou-nos a uma visão completamente nova das ideias clássicas de localização da função mental no córtex humano. Então, esse exame, né, que ele faz da estrutura dos sistemas funcionais em geral, a discussão que o Vygotsky já estava fazendo sobre distinção entre funções psicológicas elementares, aquelas que nós temos em comum com os animais, das funções psicológicas superiores, que são exclusivamente humanas e que têm no seu ponto de origem o trabalho, né, esse ato fundante do ser social, que funda as nossas funções psicológicas especificamente humanas. Ao fazer essa revisão, isso levou eles, né, a uma visão completamente nova das ideias clássicas de localização da função mental no córtex humano. Enquanto funções elementares de um tecido podem, por definição, ter uma localização mais precisa em agrupamentos celulares particulares, como foi a descoberta do Broca, né? Aquela, sim, tem uma efetividade científica, aquilo ali pode ser comprovado, mas no caso de problemas de localização de sistemas funcionais complexos, isso não se dá. Não é possível localizar sistemas funcionais complexos em áreas limitadas do cérebro ou do córtex. Então, como consequência disso, a gente tem que as formas superiores dos processos mentais possuem uma estrutura particularmente complexa, porque são delineadas durante a ontogênese. Esse aqui é o ponto principal, né, tanto da psicologia histórico-cultural, quanto da neuropsicologia luriana, que é um desenvolvimento de um ramo específico a partir dos pressupostos da psicologia histórico-cultural. Então, essas duas coisas estão articuladas, né? Neuropsicologia luriana é um desdobramento dos estudos propostos pelo Vygotsky, Luria, Leontief. Então, e dos seus fundamentos. Então, qual que é o principal fundamento? De que as nossas funções psicológicas superiores são desenvolvidas ao longo do nosso processo de desenvolvimento ontogenético, ou seja, ao longo da nossa vida e na relação da nossa experiência com a experiência social, com o acúmulo de instrumentos, o acúmulo cultural que vem acontecendo desde a existência do primeiro homem, né, primeiro Homo sapiens, geração após geração, até chegarmos em nós. Então, as formas superiores dos processos mentais possuem uma estrutura particularmente complexa, porque elas vão sendo delineadas durante a ontogênese, ao longo do nosso desenvolvimento. Então, nós utilizamos mecanismos externos para auxiliar os nossos processos mentais superiores, que é isso que a Isadora trouxe, e que a Júlia também complementou. Nós utilizamos mecanismos externos para auxiliar os nossos processos mentais superiores. No caso, a Isadora trouxe o exemplo da respiração, né? No caso do COVID, mas é que ele está falando que nós também utilizamos mecanismos para os nossos processos mentais superiores, como o exemplo que eu dei. Anotar algo. Gente, desculpa que tá frio demais, nossa senhora. Ao anotar algo num caderno, pegar uma caneta e anotar, você está utilizando mecanismos externos daqueles instrumentos criados, né, na cultura humana,
para auxiliar processos mentais superiores, da memória verbal, né, da memória significada. Então, ainda sobre a revisão do conceito de localização, ele vai dizer, esses apoios externos ou artifícios historicamente gerados são elementos essenciais no estabelecimento de conexões funcionais entre partes individuais do cérebro. Ou seja, se esses apoios externos, se esses produtos da atividade, né, do trabalho humano, são elementos essenciais no estabelecimento de conexões funcionais entre as partes do cérebro, como que a gente pode falar, né, de localização, de função, de sintoma, se a gente não considerar essa historicidade do desenvolvimento cerebral? Né, minha pergunta, fazendo a pergunta de uma forma melhor. Como a gente pode falar de localização, de função, se a gente não considerar que o cérebro ele se desenvolve ao longo da vida e, portanto, ele se desenvolve nessa relação com os artifícios externos, com esses apoios externos. Então, como que a gente pode trazer um funcionamento cerebral que seja universal, né, e que possa ser explicado para todos os tipos de desenvolvimento? Possa ser a explicação, né, de todos os tipos de desenvolvimento. Então, ele está falando, são elementos essenciais no estabelecimento de conexões funcionais entre partes individuais do cérebro e que, por meio de sua ajuda, áreas do cérebro que eram previamente independentes tornam-se os componentes de um sistema funcional único. É importante a gente entender, pessoal, que dizer que o desenvolvimento cortical, né, na ontogênese está ligado a um processo histórico da relação do sujeito com o meio social, com a sociedade, com a cultura, não quer dizer que cada ser humano tem um cérebro único, assim, né, diferente. Todos os cérebros são diferentes entre si. É óbvio que tem leis gerais, e são essas leis gerais que o Luria está tentando articular na sua teoria dos sistemas funcionais. Então, tem leis gerais que podem ser utilizadas para compreender o cérebro no geral, mas essas leis gerais estão articuladas com processos específicos. É por isso que quando a Quitéria, na aula passada, sugeriu para vocês ler o livro, né, Um Homem com Seu Mundo Estilhaçado, o que o Luria está fazendo ali? Ele está articulando esses conceitos gerais, que explica de uma forma geral o cérebro humano, de qualquer humano, mas ele está articulando com a história pessoal de vida daquele sujeito e o seu desenvolvimento ontogenético específico. É por isso que vira-se um livro, né, vira digamos assim, como se fosse um romance, ele chama de ciência romântica, né, como se fosse um romance, porque você tem que realmente tratar da vida específica daquele sujeito, para entender a lógica de desenvolvimento cerebral daquele sujeito, né, do desenvolvimento funcional daquele cérebro. Então, não é o relativismo total, claro, né, no materialismo histórico não trabalha com relativismo, do tipo, cada ser humano vai ter um cérebro diferente, logo a gente não pode falar do cérebro do outro, só ele pode entender seu próprio cérebro. Não. Existem leis gerais, mas essas leis estão sempre em articulação com a história específica e individual de cada um, né? Então, é por isso que ele faz toda uma análise da vida daquela pessoa que ele está tratando ali, que ele está tentando recuperar, né, das funções que ela perdeu. Até aqui tudo bem? Então, medidas historicamente geradas para a organização do comportamento humano determinam novos vínculos na atividade do cérebro humano. E é a presença desses vínculos funcionais que é uma das características mais importantes que diferenciam a organização funcional do cérebro humano em relação ao cérebro do animal. Então, são esses apoios externos, esses artifícios historicamente gerados,
que a gente cria para organizar o nosso comportamento. Então, esse também é um ponto assim, fundamental para entender a psicologia histórico-cultural. Nós, seres humanos, no desenvolvimento da humanidade, né, do nosso gênero humano, a gente construiu instrumentos que servem para organizar o nosso comportamento. Ou seja, nós criamos artifícios externos para nos organizar internamente. Nós criamos artifícios externos para o nosso autocontrole da nossa conduta. Então, à medida em que nós vamos nos apropriando, bebezinha, criança, vai se apropriando desses instrumentos, isso vai determinando novos vínculos na atividade do cérebro humano. E são esses novos vínculos funcionais que vão diferenciar o cérebro humano do cérebro animal. Óbvio, porque o cérebro humano é o único o ser humano é o único que criou esses apoios externos. E por isso, para nós, esses apoios externos têm digamos, uma consequência do ponto de vista funcional do nosso cérebro. E aí, o Luhrer, ele fala que o Vygotsky criou esse termo, né, que ele até faz uma brincadeirinha lá no livro, ele fala, esse termo é um termo meio estranho, mas foi o Vygotsky que criou para explicar isso, que ele coloca a organização extracortical, ou seja, organização para além do córtex, fora do córtex. É um termo estranho, porque assim, como assim fora do córtex, né, extracortical? Mas ele fala organização extracortical das funções mentais complexas, tudo que ele quer explicar é isso, existe um prolongamento das nossas funções no meio social, na realidade social objetiva, na própria realidade, porque é através da realidade que nós vamos organizando as nossas funções mentais complexas. É nessa relação do sujeito, da subjetividade com a objetividade, do sujeito com a realidade, né? Da criança com o objeto, da criança com os signos, com a linguagem, com a arte. Então, é essa organização extracortical das funções mentais complexas, ou seja, todos os tipos de atividade consciente são sempre formados com o apoio de instrumentos auxiliares externos. Então, nesse sentido, ele continua, né? A ideia de localização perde o sentido se estiver limitada à busca de áreas específicas para funções específicas. O objetivo da localização seria determinar, então, quais as regiões do cérebro estão trabalhando conjuntamente para construir uma atividade mental complexa e qual é a contribuição de cada uma dessas áreas para o sistema funcional completo e qual a contribuição para o objetivo final, né, dessa atividade mental complexa. Então, a localização de processos mentais superiores no córtex humano nunca é estática ou constante, mas, ao contrário, se desloca importantemente durante o desenvolvimento da criança em estágios subsequentes do desenvolvimento. Então, além disso, a localização, além dela não se referir a um pedacinho específico do córtex, ela se desloca ao longo do desenvolvimento. Então, algo que pode estar localizado aqui nessa região, nessa área, quando a gente está lidando com uma criança, quando a gente está lidando com um adulto, já não está mais localizado ali. Por quê? Porque exatamente tem a ver com o processo de desenvolvimento ontogenético, com as capacidades, né, com as apropriações que a criança foi tendo ao longo da vida, até chegar na idade adulta, os estágios subsequentes, né, do seu desenvolvimento. Então, durante a ontogênese, não é apenas a estrutura dos processos mentais superiores que muda, mas também a sua inter-relação, ou seja, a sua organização interfuncional. Por isso que ela se desloca. Então, enquanto os estágios iniciais de desenvolvimento de uma atividade mental complexa repousa sobre uma base mais elementar e depende de uma função basal, ou seja, no caso da criança, né, que ele está falando aqui, em estágios iniciais do desenvolvimento, ou seja, da criança,
a sua atividade mental complexa repousa sobre uma base mais elementar e depende de uma função mais basal. Em estágios subsequentes, ela não apenas adquire uma estrutura mais complexa, mas também começa a ser desempenhada com a participação estreita de formas de atividade estruturalmente superiores, ou seja, e mesmo em termos de estrutura, ela se deslocou. Aquela mesma atividade, por ela se tornar mais complexa, ela foi sendo, digamos assim, transferida para regiões corticais responsáveis por atividades mais complexas. Então, veja como a ideia de localização se transforma, né, totalmente. Não é aquela localização estreita. Um exemplo disso é o exemplo que eu já comentei com vocês, mas vou comentar de novo, né, do próprio trabalho do Luria com os feridos de guerra, atendidos, né, pelo Luria, que era um médico. Ele diz: uma lesão de uma porção particular do cérebro em etapas iniciais da infância tem efeitos sistêmicos sobre áreas corticais superiores sobrepostas à referida porção. Uma lesão na mesma região na vida adulta afeta zonas inferiores do córtex, que agora começam a depender dela. Então, é aquele exemplo que a gente deu, né? Como que pessoas diferentes, em idades diferentes, com uma história de vida diferente, mesmo que tenha tido a mesma lesão, com a mesma arma de guerra, né? Vão ter prejuízos cognitivos diferentes. E vão exigir, demandar também um programa de reabilitação diferente. Então, o Luria vai dizer, por isso, a tarefa fundamental da psicologia, da neuropsicologia, não é localizar os processos psicológicos superiores humanos em áreas limitadas do córtex, como a gente vinha fazendo, né, nas neurociências tradicionais, mas determinar, mediante uma análise cuidadosa, que zonas do cérebro, operando em concerto, são responsáveis pela efetuação da atividade mental complexa. Qual a contribuição de cada uma dessas zonas ao sistema funcional complexo e como a relação dessas partes do cérebro que operam em concerto na efetuação da atividade mental complexa se modifica nos vários estágios do seu desenvolvimento. Então, assim, ele deu uma tarefa para a gente facinha, né? Tranquila. Ele disse, não basta querer localizar processos complexos em áreas delimitadas do córtex. A gente vai ter que fazer uma análise cuidadosa para determinar quais são as zonas do cérebro que, operando conjuntamente, são responsáveis por tal atividade mental complexa. E, além disso, quais as contribuições de cada uma dessas zonas para esse sistema funcional, como é a relação dessas zonas, dessas partes do cérebro, e como que essa funcionalidade vai se modificando ao longo da vida do sujeito e ao longo da sua experiência com a realidade social, né, com a experiência com a cultura humana. Então, como isso vai se modificando nos vários estágios do seu desenvolvimento. Então, essa abordagem deve mudar radicalmente, segundo Luria, a maneira prática do trabalho do psicólogo, pois a tentativa de determinar a base cerebral de um processo mental humano particular deve ser precedida por um cuidadoso estudo da estrutura do processo psicológico. Então, nós precisamos, primeiro, entender como que funciona, qual é a estrutura dos processos psicológicos, né, da memória, atenção, percepção, sensação, pensamento, linguagem, né? Como que isso se desenvolve, como que é a estrutura interna desses processos psicológicos. É por isso que, a partir, se eu não me engano, da próxima aula, ou de 2 aulas para frente, nós vamos começar a ver como que funcionam as estruturas dos processos psicológicos. Nós vamos ver sensação, depois percepção, depois atenção, pensamento, linguagem, porque apenas entendendo como isso funciona, a gente pode caminhar para entender qual a base cerebral disso,
entendendo como um processo sistêmico que funciona em concerto e não como um pedacinho lá do córtex que é responsável por isso, né? Então, cuja organização cerebral se busca estabelecer e pela identificação daqueles entre os seus componentes que podem ser classificados até certo ponto entre sistemas definidos do cérebro. Trabalhando para esclarecer a estrutura funcional precisa dos processos psicológicos em pauta, com a identificação de seus componentes, a análise ulterior de sua posição entre os sistemas do cérebro, será encontrada, então, a solução para o velho problema da localização dos processos mentais no córtex cerebral. Então, o Luria, ele apresenta para a gente que se a gente conseguir explicar os processos psicológicos dessa forma sistêmica, nós vamos poder, então, encontrar a base desses processos e, finalmente, superar, né, dar uma solução para essa questão da localização. E, por fim, para a gente finalizar aqui bem rapidinho, ele também vai revisar o conceito de sintoma. Então, ele vai dizer que, quanto ao sintoma, não se trata agora de um distúrbio de alguma área em uma função determinada. Isso aqui é interessante porque ainda hoje, né, a neuropsicologia e as neurociências hegemônicas trabalham dessa forma, de ligar o sintoma a um distúrbio de alguma área ou função determinada. Então, vai lá, a pessoa, sei lá, entra em afasia, né, perde a função da fala. Aí vai lá, entra, faz um monte de exames, de neuroimagem, tudo mais, para ver qual que é a parte do cérebro que não está se ativando, ou que está ativando, né, que mostra uma atividade ali. E ele vai dizer, não, o sintoma não se trata de um distúrbio de alguma área em uma função determinada. A ideia do sistema funcional é buscar a identificação do fator básico que está por trás do sintoma observado. Então, o que causa o sintoma é mais importante do que o sintoma em si, né? Então, a gente quer saber o que causa o sintoma. Então, a proposta do sistema funcional é buscar onde está a falha do sistema funcional e qual a rota neuronal utilizada e por que ela não está sendo eficiente. Ou seja, a gente precisa entender qual a falha desse sistema todo que atua em concerto, qual que é a rota que está sendo utilizada e por que ela não está sendo eficiente. Até porque a gente pode criar o quê? Rotas alternativas, né? Se aquela ali não está sendo eficiente. Então, não se trata de associar uma área específica ou mesmo uma única função, como a gente já vinha falando. Então, ele vai finalizar dizendo, por mais que as funções mais primárias ainda possam ser localizadas, né, que até tentando responder um pouquinho das dúvidas de vocês, as funções mentais geralmente envolvem regiões que, mesmo que sejam diferentes e estejam distantes entre si, atuam em conjunto. Então, ele utiliza esse exemplo, nessa metáfora, essa analogia da orquestra, porque ele mostra, são vários instrumentos, você assiste uma orquestra, os instrumentos são diferentes, são variados, são distintos entre si, muitas vezes eles podem estar distantes entre si, mas eles atuam em conjunto. E existe uma diferença entre ouvir um violino, ouvir dois violinos, ou ouvir o violino dentro da organização da orquestra. Então, existem diferenças da forma como o sistema atua em concerto do que algo que atua sozinho. E ele vai dizer que as funções mentais geralmente envolvem regiões que mesmo que estejam diferentes e sejam diferentes, estejam distantes entre si, elas ainda assim atuam em conjunto. Então, ele vai dizer, os fenômenos psicológicos como percepção, memória, imagem corporal ou atenção podem ser considerados produtos do processamento de diversas áreas cerebrais, que, trabalhando em concerto, proporcionam a função requerida, sendo que cada zona cerebral individual contribui com um fator específico ao processo. Então, no modelo de sistema funcional, existe a presença de uma tarefa constante, como a gente disse,
que é invariável, mas que é desempenhada por mecanismos diferentes, que são variáveis. Isso aqui a gente está retomando. Ele dá o exemplo da leitura, por exemplo. O objetivo é ler, e o resultado, a leitura em si, são invariáveis. Então, o objetivo, que é aprender a ler, e o resultado, que é estar lá lendo, né, a leitura em si, são invariáveis. No entanto, os mecanismos para se chegar a esse objetivo é possível de se variar, pois a leitura, por exemplo, pode ocorrer por uma rota fonológica ou por uma rota semântica, utilizando zonas cerebrais diferentes. O resultado é o mesmo, mas o processo mudou. Isso apenas pode ser entendido se tomarmos a concepção de um sistema funcional como modelo e não de uma área específica. Beleza, gente? Alguém tem alguma dúvida, perguntas, colocações? Deu para entender? Ficou muito complexo? Ajudou vocês a conseguirem fazer a nota de leitura? Essa última parte foi complexa, mas está dando para entender. À medida que vocês forem lendo, também vai ficando mais possível de entender, porque ali ele explica bem certinho, ele dá mais exemplos. O Lura, ele também é uma pessoa que escreve de uma forma bem acessível, bem didática. A Júlia está falando que queria que repetisse sobre sintoma. Vamos lá. Então, sintoma. Júlia. Por exemplo, digamos, vamos dar um exemplo de um sintoma. Que o Lúria mais trabalhou foram as afasias, ou seja, perda da fala. O sintoma é esse, a perda da fala. Mas não nos importa ficar nesse nível da aparência do sintoma. Para nós é necessário ir lá na sua fonte, né? O que causou a afasia? Então, a ideia do sistema funcional é buscar a identificação do fator básico que está por trás do sintoma observado. É por isso que ele, como eu comentei com vocês aqui, vai fazer toda uma investigação da história pessoal do sujeito, né, dos níveis escolares, né, de como ele se apropriou ou não da linguagem escrita, da linguagem falada, né, de como que vão se dar esses processos, porque é preciso explicar por que da perda da fala, o porquê desse sintoma, o que causa esse sintoma, e não ficar analisando o sintoma em si, que é uma crítica que ele faz às neurociências clássicas, que como elas não trabalham com a ideia de sistema funcional, de várias zonas funcionando em conceito, elas comumente tentam dar respostas paliativas ali para o sintoma, mas não conseguem explicar o que causa aquilo, né? Então, por isso que o Lúria está falando que a proposta dessa teoria dos sistemas funcionais seria entender qual é a falha nesse sistema, né? Quais são as zonas que estão funcionando, quais as que não estão, qual a rota neuronal que está sendo utilizada, por que ela não está sendo eficiente,
e, portanto, não seria apenas associar uma área específica a uma função, ou mesmo a uma única função, ou seja, não seria tratar o sintoma como o problema em si, né, como a questão em si, mas buscar pela explicação do que gerou aquilo. Como são diversas áreas cerebrais que estão trabalhando em conceito, que vão proporcionar essa função requerida, é preciso analisar todo esse processo, entender o que está funcionando, o que não está, para fazer toda uma investigação da história do sujeito, articular essas questões para poder propor um esquema de reabilitação que considere a criação, por exemplo, se for um problema de rotas neuronais, a criação de rotas alternativas, né? Como que se faz isso? Então, nessa perspectiva da teoria dos sistemas funcionais, é importante explicar por que se chegou àquele sintoma, do que propriamente descrever ou caracterizar o sintoma para dar uma resposta ali paliativa que não tem a ver com a origem do sintoma. Entendeu? Não. O neuropsicólogo, no geral, ele faz testes. Só que aí tem toda uma discussão, Júlia, sobre essa questão, né? Evidentemente, tem toda uma crítica em relação aos testes psicométricos clássicos, né? Como que muitas vezes eles também só avaliam um sintoma, eles não permitem que a gente faça o processo de analisar, que a gente consiga analisar o processo. Então, por exemplo, a criança não sabe ler, esse é o sintoma. Aí o teste, o VISC vai lá e caracteriza esse sintoma. Realmente ela não sabe ler, ela não sabe articular isso com isso e tal. Caracteriza esse sintoma, mas não possibilita ao pesquisador, ao profissional ali, estabelecer o processo disso, né? Então, por que ela não sabe ler? Vamos passar por todo o processo, né? E aí, muitas vezes, então, dentro da psicologia histórico-cultural, tem essas discussões de quais são os testes que possibilitam a gente entender o processo e não apenas categorizar a criança e qualificar ali minimamente o sintoma, que é o que acontece no geral, acontece com os testes psicométricos clássicos, né? Esses que são construídos, no geral, a partir de uma visão mais localizacionista, uma visão mais cognitivo-comportamental, que tem as suas limitações em relação a isso, né? No geral, não trabalham o processo, mas sim o produto final ali, o sintoma mais propriamente dito. Eu expliquei? Tiago está falando que concorda que foi mais difícil que as aulas anteriores, mas dá para acompanhar e entender, principalmente com esse último exemplo. Certo. Bom, gente, então, acho que a gente pode ir finalizando por aqui e nos vemos na próxima aula, na terça-feira, que é o dia que vocês vão entregar a nota de leitura. Deixa eu só, antes de finalizar, explicar rapidinho a nota de leitura, que eu vi que a Isa me mandou uma pergunta disso, pode ser que vocês também tenham alguma dúvida. A nota de leitura é apenas uma tabela que vocês vão colocar lá o nome do texto, certinho a referência do texto, igual vocês colocam na referência bibliográfica, que é o texto do Luria, e na primeira coluna está escrito página, vocês vão fazer a leitura desse texto e vão identificando, né, grifando as partes mais importantes, que é o que vocês fazem quando vocês leem qualquer texto. Vai grifando as partes mais importantes, aquelas partes que sintetizam uma ideia, né? Então, ele vai, explica, dá exemplo e tal. No final, ele faz uma frase, duas, que sintetizam toda a ideia do parágrafo. Aquela é a frase importante. Vocês vão lá, grifam. E aí, na hora de passar para nota de leitura, é muito simples, muito fácil. Na primeira
coluna, vocês vão colocar a página onde está aquela citação que vocês grifaram. Na segunda coluna, vocês vão transcrever, realmente copiar e colar essa citação, porque eu quero, na hora que eu for ler a nota de leitura de vocês, eu quero ver qual é a citação que vocês estão se referindo. E na outra coluna, vocês vão explicar essa citação com suas próprias palavras, fazer relações com o que a gente discutiu aqui, fazer relações com o que vocês eventualmente tenham visto em outras disciplinas, fazer relações com o que vocês já leram por fora, por exemplo, a Quitéria já leu outro livro do Luria, tem como relacionar aquilo que ele está falando, ajuda a explicar lá o mundo estilhaçado, né, aquele homem que tem aquele distúrbio, aquela lesão. Então, vocês vão fazer relações com aquilo que vocês já sabem, com aquilo que vocês já têm de bagagem, de estudos em relação a isso, ou exemplos cotidianos, por exemplo, dar o exemplo sei lá, do estágio em que você viu uma criança que tem um problema de leitura, dá para fazer uma relação, enfim. O mais importante é essa terceira coluna, onde vocês vão me explicar o que vocês entenderam com aquela citação. Mas aí eu peço para vocês colocarem a citação para eu ver se vocês estão interpretando corretamente, né? Porque existe uma distância entre o que a gente lê e como a gente entende. Então, eu vou poder ajudar vocês nesse ponto, né? De ver o que vocês grifaram, como vocês estão entendendo aquela citação. E aí, não tem número de citações mínima, mas eu já aviso para vocês que eu já trabalho com esse método da nota de leitura há um tempo, e eu consigo perceber quando a pessoa pegou qualquer citação, escreveu qualquer coisa, ou colocou lá 3 citações, 4 citações, não tem número mínimo, mas eu quero que vocês estudem texto, então, e o texto é relativamente grande, então eu sei quando alguém está dando, né, tá fingindo ali. Então, tenham um bom senso em relação a isso. Não é do texto inteiro. É daquela... Lá no cronograma tem as páginas, tá, Isa? Você pode olhar lá que tem as páginas, que eu não tô com ele aberto aqui, mas é só um capítulo, ou 2, não sei. É um texto, ele não é enorme, mas ele também não é... Enfim, acho que é isso, é o primeiro capítulo só. Beleza, gente? Mais alguma dúvida? Então, acho que a gente pode ir finalizando por aqui. E, então, a nota de leitura fica para a semana que vem. E a gente inicia, então, as discussões do segundo módulo, digamos assim, que é a apresentação do funcionamento das funções psicológicas superiores e a base cerebral delas. Então, bom descanso para vocês e até a semana que vem. Boa semana.